Agora a gente vai falar sobre coração partido. É uma síndrome? A psicóloga Rose Vilela diz que sim, afirma que sim. Por que é síndrome, Rose? Boa tarde, deixa eu te dar um beijo. Obrigada por ter vindo, meu amor. Eu que agradeço o convite. Por que é síndrome do coração partido? Então, tem algumas pessoas, principalmente mulheres, tá? Tem assim um perfil. Homens também sofrem, mas a gente percebe mais nas mulheres acima dos 50, 60 anos. Então, de fato, qualquer um pode sofrer, né, do coração, assim, no sentido do amor, da parte das emoções. Mas dependendo da estrutura psíquica e fisiológica que essa pessoa tenha, ela pode sim vir a desenvolver uma cardiopatia. Tá? A síndrome, quando é a síndrome do coração partido, quando que ela aparece, né? Quando é que aparece essa cardiopatite, né? Quando ela sofre um estresse muito grande, uma perda amorosa muito grande, um luto e às vezes até uma coisa boa, do tipo ganhou na loto. Entendeu? Quando tem aquele impacto, aquele susto ou um sofrimento muito intenso, então pode sim vir a desenvolver uma cardiopatia. Interessante, pode né? ser positivo ou negativo. É o impacto. É o impacto que faz com que apareça a síndrome. Pois é, a tendência é mais nos casos negativos. Então, por exemplo, uma pessoa que separa muitos anos de casamento. Então, um filho que casa, uma filha que casa. Então, dependendo do apego que essa mãe, né, que os pais tenham com este filho. Porque tem pais que têm dificuldade de soltar os filhos para a vida, né? Que eles criam para eles. É tanto amor que eles acabam agarrando, né? E agora tem aqueles que não, que liberam, que têm essa consciência, né, dessa importância. Mas, Rose, deixa eu entender uma coisa. Começa como uma emoção e depois vira um problema físico? Vira um problema físico. Mas que interessante. Muito interessante, muito interessante. Tem pessoas que até dependendo do impacto, do grau e da fragilidade, até fisiológica mesmo que ela tem, ela pode vir a óbito. Tá? É uma coisa séria, uma coisa seríssima. Nós temos perguntas que mandaram pra gente. Tá, vamos ver. Vamos lá. A Sandra. Estou saindo com um homem há 5 meses. Ele me contou que não tinha conseguido esquecer a sua antiga noiva e que mesmo sabendo que não existe chance de voltar com ela, não sabe se vai conseguir estar novamente com alguém. Ele está com o coração partido e acabou partindo o meu. O que eu devo fazer? Tá. Aí a gente está falando das dores do amor, né? É difícil, porque esse moço era noivo, né? Então, até ele conseguir esquecer essa noiva... Então, às vezes, ele até sente uma atração por uma moça ou outra, mas enquanto ele não elaborar, porque para ele é uma perda, né, esse noivado. Então, é um luto, a gente chama isso de luto também. É um luto, sem dúvida. Então, ele tem que elaborar isso, ele tem que passar por todas as fases. Algumas pessoas conseguem muito mais rápido e outras levam um tempinho maior. Principalmente se a gente pensar se foi ele que terminou ou se a moça terminou dele. Ou não sei se terminou, Deus me livre guarde, foi uma tragédia, né? O que a gente sabe é que o noivado foi interrompido. Pois é, foi interrompido. Pois é, fica claro isso. Se é um caso de tragédia, então, além de tudo, ele carrega a culpa de estar vivo, né? Boa. De poder curtir o prazer da vida. Então, tem pessoas que ficam viúvas, que é muito quando acontece mesmo a síndrome, né? Que a pessoa, às vezes, não que todos, tá? Sim, mas estamos falando em linhas gerais. Tem as pessoas que têm essa predisposição. Então, o luto é um caso, né, principalmente do noivado. Então, você tem toda uma programação, vai casar, tem todo, né, um projeto de vida. Isso é interrompido. Então, isso é um caso aí que pode gerar, sim, a síndrome. E o que a Sandra deve fazer? Pois é, Sandra. A Sandra está apaixonada por ele. Se de fato ele ainda está muito apegado à ex-noiva, né? A gente não sabe exatamente o que aconteceu, parte para outra. Não fica aí, né? Esperando, porque o que acontece? Ela sabendo disso, primeiro que ela não vai ficar tranquila nessa relação, porque vai ter sempre esse fantasma. O fantasma da outra, né? Então o fantasma vai estar sempre ali. Então quando estiver beijando, vai falar, será que está pensando nela? Às vezes até troca o nome, né? Chama pelo nome da outra, que pior.
Então, não insista, né? Vai viver sua vida. Ele Tá. já deixou claro que não dá, ele já deixou claro que pensa muito na outra. Então, não fica insistindo. Amanhã ou depois, de repente, esse amor, essa paixão, enfim, essa situação passa. E aí, se ele gostar mesmo da Sandra, se despertar, porque às vezes acontece, né? A pessoa fica junto e fala, poxa, não, uma pessoa tão bacana, Claro, nada é definitivo, tanta coisa em mim. né, doutora Rose? Exato, exato. De repente pode voltar, mas não fica com essa esperança. Vai viver sua vida, Boa. vai encontrar outros amores, que é o que vale a pena na vida. Próxima pergunta. Foi enviada pela Pamela. Terminei o namoro de 2 anos há 3 meses e acho que nunca vou encontrar ninguém igual a ele. Já saí com algumas pessoas e essa sensação só fica mais forte. Será que isso vai passar? Então, esse é o problema das pessoas idealizarem demais. Encontrar alguém igual ao outro, tomara a Deus que ela não encontre, né? Nunca vou encontrar ninguém igual a ele, graças a Deus. Vai encontrar melhor. Tem as suas individualidades, Isso. as suas subjetividades. Então, se eu fico esperando encontrar numa outra pessoa aquilo que eu já tive, eu nunca vou encontrar, porque as pessoas são diferentes. Eu posso até me sentir atraída por alguém, né, que tem uma fisionomia parecida, tem um jeitão, mas não vai ser igual. Então, se você ficar procurando a imagem, semelhança do seu ex, é garantia de frustração, né? Porque Então, passar ou não é um passo que tem que partir da Pamela. Exatamente. Será que isso vai passar? É ela que tem que mudar. Ela é que tem que mudar. Então, ela é que tem que mudar. Aceitar, se permitir, que é o principal, permita-se conhecer outras pessoas, abra-se para novas relações. Para outras possibilidades, né? Porque ela fica aí presa num padrão, até entendo, né? 2 anos de namoro, ainda estava naquele auge. 3 meses pouco tempo, eu acho. Pouco tempo, 3 meses. E também não se preocupe já com isso. Porque às vezes a pessoa também sai caçando, né? Eu quero encontrar um amor, quero encontrar uma paixão, porque eu estou sozinha. Eu luto. Né? Então, espera um pouquinho, mas não fica trancada em casa ouvindo aquelas músicas, né? Que faz chorar. Ou perseguindo o ex nas redes sociais. Que isso é sofrimento garantido, perda de tempo, né? E é sofrimento garantido, porque vai ver que ele está lá numa boa, a pessoa está sofrendo, né? Está se rasgando de raiva porque o outro está vivendo e ela fica amargurada, não abre possibilidade de relação, mas assim, não se preocupa com relação amorosa agora. Vai viver, liga para as amigas, vai para o cinema, vai vivendo, né? Uma hora aparece e quando ela menos esperar, vai aparecer alguém bem bacana. Pronto, Pamela, dica dada. Doutora Rose, que é psicóloga. Camila, minha mãe terminou o namoro recentemente e decidiu jogar fora tudo que ele deu de presente e também as coisas que faz ela lembrar dele. Não sei se esse é o melhor caminho. Ela está certa? Olha, Camila, sua mãe é adulta, bonitinha, né? preocupada com a mãe. Mas bonitinha. a mãe é adulta, né? Então, filhos que se preocupam demais, né? Filhos que se preocupam demais. Aí a sua mãe tem que ver o que é bom para ela, porque de repente você fala, puxa, né, jogou uma coisa tão legal, tão bacana, ou que trazia uma memória tão importante daquela relação, mas para ela não tem importância nenhuma. Né? Então, para a mãe, isso não tem sentido, não tem por que estar ali, vai ficar lembrando da pessoa. Às vezes, uma relação que para ela não foi boa. Foi ruim. Né? Às vezes, a pessoa acaba mantendo um relacionamento com a família inteira, mas com a pessoa em si, né? Não foi boa. Poupa a família, né, do desagradável. Exatamente. E a família fica com uma falsa ideia do que era. O que era, de fato, a relação. Então, a gente não sabe ao certo, né, o que levou a esse término. E se ela está jogando, é porque ela não quer lembrar, né? Ela não quer ter essa memória. Porque você olha para ele e fala, puxa, mas aquilo foi o fulano e te traz uma série de memórias, o momento que deu, quando foi. Então, se para ela é importante jogar fora e assim é um jeito dela eliminar, né? Não deixa ela fazer isso. Tá. Então deixa, Camila, deixa, né, mãe? Camila, deixa sua mãe adulta, ela sabe bem o que está fazendo, né? Respira e segura a onda. Próxima pergunta foi enviada pela Daniele. Acabei de me separar e muitas pessoas dizem que eu devo ocupar a cabeça para não pensar no fim do meu casamento. Mas isso não é uma forma de mascarar a dor? Então, tem aí as fases, né, do término. Não quer dizer mascarar a dor. Às vezes é importante chorar,
né, colocar para fora tudo que está sentindo. É muito recente, porque ela disse que acabou de se separar, então tem toda a separação, seja ela qual o motivo, né? Às vezes era uma relação muito desgastada, ou às vezes teve uma traição, mas sempre a separação traz um sofrimento. É uma frustração, né? É uma frustração. Eu sou da opinião que a gente não casa para separar. Exatamente. Quando separa, é um projeto que foi interrompido. Que foi interrompido de alguma forma. Deu certo até aí. Tem pessoas que dizem, não deu certo. Deu certo até onde tinha que dar. Então não fica com essa imagem de que meu casamento não deu certo. Não deu. Deu certo 5 anos, 10, 20, 30. Deu certo. Depois não deu mais. Prazo de validade venceu. Venceu o prazo de validade. Fica, né, com o que foi bom, descarta aí, deixa o tempo... porque tem um tempo mesmo para poder digerir isso emocionalmente, psiquicamente, né, para o coração dar uma cicatrizadinha, porque aí fica machucadinho, fica toda a emoção muito mexida. Então dá um tempinho, mas não fica também, né, afundada aí. Não é querer mascarar a dor, mas é também não ficar vivendo a dor constantemente. Tem um limite, né? Chega uma hora que assim, já chorei bastante hoje. Pois é, chega, né? Vou dar uma volta. Vai dar um banho, toma um banho, né? Refresca, passa uma maquiagem, põe uma roupa bacana e vai dar uma volta, né? Vai viver. Perfeito. Mais uma pergunta enviada pela Carmen. Você concorda com o ditado, só se cura um amor com outro? Não necessariamente, né? Às vezes acontece sim, da pessoa encontrar um grande amor e esquecer o outro, mas aí tem que ver o quanto ela está aberta, o quanto ela tem uma disponibilidade para isso. Mas nem sempre essa é a melhor solução, porque às vezes a pessoa fica com isso na cabeça e fala, não, porque agora eu tenho que encontrar um amor, vira uma coisa obsessiva, né? Então encontra um novo relacionamento e já acha que vai... Que é um amor. Casar e ter filhos. Né, aquela coisa, já fica fazendo planos, uma coisa assim meio maluca, até obsessiva mesmo, né? De, conheci, então há tanto tempo eu fico noiva, tanto tempo eu caso, tanto tempo tenho filho, dependendo da idade que essa mulher tá também. Boa. Né? Isso também tem uma importância. Passou assim dos 30, 35, começa a ter uma preocupação. Desnecessário. Né? Porque não, hoje, se a gente Rose. pensar, as pessoas, principalmente as mulheres, houve uma mudança muito grande, né? No comportamento feminino, que é muito bacana. Dos nossos objetivos. Exatamente. Então é muito comum as mulheres casarem mais velhas, terem filhos mais velhas. Ou não casarem, ou não terem filhos, não né? As opções são ampliaram. Os direitos sexuais e reprodutivos, né? Exato. Não necessariamente eu preciso casar, preciso ter filho. Tem uma cobrança social. Sem dúvida. E muitas vezes a pessoa ela se encaixa nessa cobrança e ela vira sofre. Refém. Vira refém, exatamente. Vira refém da cobrança, né? Então, pode acontecer, né, de conhecer, mas não é a regra, tá? Normalmente, quando tem um amor muito grande, ela precisa elaborar isso, essa relação que acabou, né, seja lá o motivo que for, para sim, aí sim, conhecer alguém, de fato, e se entregar nessa relação. Adorei. Agora tem mais uma pergunta. A pergunta da Renata. Começo um relacionamento achando que não vai dar certo porque já me magoei muito no passado. O que posso fazer para acreditar em novos relacionamentos? Pois é, olha só, a gente tem um poder, né, na mente da gente muito grande. Então, é muito comum tudo aquilo que eu tenho medo atrair. Então, se eu tenho medo de não dar certo, já começa um relacionamento achando que não vai dar certo. Não vai. Então, ela tem uma crença, né, de que a relação não vai dar certo. E aí, o que acontece? Ela conhece alguém e ela, inconscientemente, vai criar ciladas para aquela relação não dar certo. Sem perceber nada disso. Sem perceber, é um processo muito inconsciente, né? Por isso que é importante as pessoas fazerem psicoterapia. Bom, quando elas ficam suspeita para falar. Pois é, elas ficam patinando e não andam. Elas precisam se autoconhecer, que é isso que faz a psicoterapia, é um autoconhecimento. Então, quando ela se conhece, né, a parte psíquica dela, a parte emocional, ela percebe quando está entrando nessa cilada. Porque ela começa a criar situações com alguns comportamentos que vai fazer o outro abandoná-la. E aí o que ela vai dizer? Ela vai comprovar a crença dela. Tá vendo? Eu estava certa. Né? Eu estava certa, as relações não dão certo, eu não tenho sorte, enfim, né? Então tem que ter cuidado com isso.
Se você não consegue sozinha, faça uma psicoterapia, né, Renata? Que vai ajudar. Que vai ajudar bastante, mas assim, você tem que ser mais positiva, afirmativa, acreditar, né? Porque a gente também não sabe a história de vida dela, sim. Né? A referência de amor que ela teve em casa. Então, é importante também verificar isso, né? Quais foram as referências de amor? Será que ela não se sentia amada? Doutora Rose, você faz também constelação familiar? Faço constelação familiar. Tem como explicar rapidinho? Eu fiz constelação familiar e mudou a minha vida. Ah, é uma coisa fantástica. Tem como explicar rapidamente o que é constelação familiar? Porque a gente precisa encerrar. Tá. Porque ajuda muito. A pergunta da Renata. Super. Na hora que eu estava ouvindo você falar, eu falei, gente, constelação familiar. Trabalho com constelação. Não que seja indicado para Renata. Porque inclusive, segunda-feira agora eu tenho um grupo de constelação. Rapidamente, doutora Rose Vilela, o que é constelação familiar? Constelação familiar, a gente pode trabalhar tanto em grupo como individual. Eu, particularmente, priorizo muito grupo, porque a pessoa consegue ver aquela situação que ela quer trabalhar, as pessoas representando aquelas situações. Então é muito lindo, é muito forte e de uma solução efetiva, né? Numa única sessão você consegue de fato resolver um problema. Então a gente trabalha com os campos mórficos, né? O que é isso? São aquelas situações que se repetem. Então a pessoa que está representando a situação, ela sente e se comporta exatamente como ocorreu. Então é muito fantástico, porque a pessoa nunca viu a outra. Não sabe o nome. Não sabe o nome, nunca viu e a pessoa sente. As pessoas falam, mas tem a ver com espiritismo? Não tem absolutamente nada a ver. Então são esses campos, nós somos todos um, né? Estamos interligados de alguma forma. Então tem uma ressonância. E quando eu escolho alguém para representar uma situação, é porque na história daquela pessoa... Tem a ver. Tem a ver. E muito interessante, a gente está falando assim muito por cima do que é constelação familiar. Muito por cima, porque daria um programa. Pauta. Quando a gente vê de fora, a gente tem o outro entendimento de uma situação que a gente viveu e que não conseguiu compreender. Nossa, mas fica um aperitivo aí. Então, e aí tem situações que a gente carrega dos antepassados. Né, situações que não foram resolvidas. Então existem algumas ordens, né, na constelação, que é o dar e receber, tá, na mesma proporção, que é a inclusão. Então se algum parente, algum antepassado foi excluído dessa... Aparece, e aí você tem que honrar, você tem que incluir. Olha, é lindo, muito, você já lindo. É lindo, é mágico. É mágico. Adorei o nosso papo, gostaria que voltasse. Eu volto. Para falar de constelação familiar. Constelação. O telefone da doutora Rose Vilela é 11 3284 9025 e o e-mail rosevilela, o Lé com 2 L's, rosevilela@uol.com.br. Facebook e Instagram, Rose Vilela Psicóloga. Muito obrigada, foi um prazer conversar com você. Prazer é todo meu.